Vamos lá, galera, nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que para muitos de vocês parece que não tem nada a ver com você, uma coisa da China, dos Estados Unidos, do mundo, globalização, tudo isso que não tem nada a ver com você que vive aqui no Brasil. Mas sim, esse assunto que eu vou falar com vocês, esse tema, ela é ligada para a vida de cada um de nós. Imagina vocês acordar amanhã e descobrir que o sistema financeiro global, como a gente conhece, praticamente não existe mais. O dólar, imagina que o dólar começa a despencar e com ele todos os outros ativos ligados a ele. Os mercados no mundo entram em colapsos e começa um novo modelo econômico a surgir. Parece ficção, não é? Mas, no entanto, vocês acham que o plano de Donald Trump ontem de tarifar todos os carros importados para os Estados Unidos em 25% veio do nada? Tem um plano conhecido como Acordo Mar-a-Lago. E você pode estar prestes a definir todas as regras do jogo e colocar o mundo em um novo eixo econômico ou em conflito. Mas o que realmente está por trás desse plano e como isso pode impactar diretamente o Brasil e cada um de nós? Vamos entender um pouquinho o contexto histórico por trás de tudo isso. Se vocês querem entender a magnitude do Acordo Mar-a-Lago que está acontecendo agora, é fundamental pensar no último grande acordo monetário que aconteceu no mundo. Esse acordo foi em 1944 e chama Acordo Bretton Woods. Esse acordo foi no final da Segunda Guerra Mundial. Imagina, naquela época o mundo inteiro estava em colapsos, economias destruídas, com a guerra, com despesas, com todas essas coisas, e precisava fazer um acordo para praticamente salvar o mundo e as economias. Então, esse sistema que foi feito, ela fez uma regra. O dólar equivalente ao ouro. Então, se você tem ouro, você pode ter dólares. Então, naquela época, a conversão era assim. Cada onça de ouro é equivalente a 35 dólares. Simples assim. Se você tem $1 milhão, você tem que ter $1 milhão equivalente em ouro. Você não pode imprimir dólares à vontade. Então, o mundo inteiro era bem estabelecido nessa parte. Até quando? Até 1971, no meio da guerra do Vietnã, o presidente Nixon, ele cansou desse negócio que ele não pode imprimir dólares à vontade, porque ele precisava imprimir dólares, precisava ter ouro para comprovar o valor desses dólares que ele tem. Então ele simplesmente falou, chega desse padrão ouro, a partir de agora o mundo está liberado para cada um faz o que quiser praticamente. E aí começou um câmbio flutuante, sem âncoras nas metais preciosas. Então, Estados Unidos pode imprimir quantos dólares eles quiserem e o mundo inteiro pode imprimir a moeda deles. E aí começou a época das moedas fiduciárias. Fiduciárias quer dizer moedas na confiança. Eu acredito que os R$100 vale R$100. Só isso. Se amanhã ninguém acredita que ele vale R$100 e acha que ele vale apenas ele vai valer Se você veja em países de hiperinflação, que de repente a pessoa vem com um pacote assim de dinheiro que não compra nem um pãozinho, você entende que ninguém mais acredita, por isso que a palavra fiduciário, que esse papel vale alguma coisa. Diferente do que quando você tem ouro. Ouro ninguém precisa acreditar ou não. O valor do ouro é isso. Simples assim. Então, desde aquela época, a economia mundial tem operado sem sistema. Praticamente cada país faz o que quiser com a política cambial dela. Por isso que tem países que têm inflação explodindo, tem países melhores e assim vai. O que isso afeta nos Estados Unidos? A moeda dos Estados Unidos, obviamente, ficou mais forte, os dólares. Todo mundo quer dólares. Perfeito. Eu vou tentar explicar para vocês como funciona o comércio exterior e a questão da moeda de uma maneira bem simples. Nós temos relações entre vários países, certo? Então vamos pegar relações entre dois países. Um país pobre e um país rico, vamos chamar assim. Então o país pobre, ele produz as coisas muito mais barato. Por quê? Porque os salários dos funcionários, tudo mais barato, o país. Então ele produz as coisas e vende para o país rico, beleza? Só que o país rico, ele paga com moeda forte para esse. Vamos imaginar, está pagando em dólares. Quando ele começa a entrar dólares para esse país pobre, acontece o quê? Que a moeda local começa a valorizar, a qualidade de vida da população começa a crescer porque o país está enriquecendo. Só que conforme o país está enriquecendo, a produção que era muito barata antes, já não é tão barata. Quer dizer que os produtos desse país pobre, que antes era pobre, já não são tão baratos quanto era antigamente. Então, se torna menos vantajoso comprar desse país. Então, eles começam a exportar menos e automaticamente, se eles exportam menos, entra menos moeda forte e a moeda volta a desvalorizar novamente. Então, esse comércio que tem épocas que tem um país que está crescendo, exportando mais, ganhando dinheiro, depois outro país e assim vai, isso é o comércio ideal no mundo todo. Isso é sempre assim entre os países.
Só que isso não está acontecendo no mundo nos últimos 20 anos. Por quê? O que aconteceu? Nós temos dois países que estão fora dessa curva. Estados Unidos por um lado e a China por outro lado. Estados Unidos por um lado porque Estados Unidos sempre é rica. Por quê? Porque eles têm o poder, o monopólio em cima do dólar. Então, eles sempre têm dólares, sempre são ricos. Então, eles sempre podem importar tudo de todo mundo. Porque para americano, tudo é barato. Por quê? Porque ele paga em dólares, ele tem dólares à vontade. Então, para os Estados Unidos, tudo é barato. E o que acontece? Quando você importa tudo, você não precisa mais produzir. Você não precisa investir nas suas indústrias locais, porque você importa tudo, tudo barato. Por outro lado, a China, que era país pobre, que no começo exportava tudo naturalmente, só que, como eu falei para vocês, o balanço comercial precisava ser assim. Ela exporta muito, mas depois, quando entra moeda forte, ela exporta menos. Mas não. A China fez o quê? Ela fez uma gambiarra, que eu já vou explicar agora, que ela simplesmente, em vez de deixar a moeda dela valorizar naturalmente pela entrada de moeda forte, ela deixou artificialmente sempre a moeda dela desvalorizada. Daqui a pouco eu vou falar com isso. Quer dizer que sempre China é a pobre que pode exportar para o mundo todo barato. Só que, eu já vou explicar o que está acontecendo isso no mundo todo. Como eu falei para você, o problema da desindustrialização americana dos Estados Unidos, isso já é décadas. Isso significa perda do emprego industrial. Um processo que é, obviamente, acelerado pela globalização. Nesse gráfico, vocês podem ver como os empregados na indústria americanos, a queda deles desde os 1980, praticamente até hoje. E se você vê também a questão do PIB, da indústria representando do PIB, você está vendo que no auge dele estava 13% do PIB americano e hoje está apenas 10%. Vocês podem ver aqui. Vou dar para você um exemplo clássico do problema que Estados Unidos passa com as indústrias delas. Se você pega Detroit, acho que todos vocês já viram a cidade de Detroit, filme no passado, tudo isso. Nos anos 50, Detroit era o centro mundial de produção de carros. Naquela época, as maiores indústrias, Ford, General Motors, Chrysler, empregando centenas de milhares de trabalhadores. Só sabe o que acontece? Exatamente como esse processo de globalização que dá para produzir em países muito mais baratos, como México, China, produzir carros, entre 2000 e 2010, Detroit perdeu 48% de seus empregos. Em 2013, a cidade declarou falência. Imagina isso, simplesmente tornando um dos maiores símbolos do declínio da indústria americana. Só que aí vocês perguntam, bem, mas qual é o problema nisso? Os americanos são ricos, eles importam tudo, não precisa produzir nada, se dane a indústria. Eles investem em outras tecnologias. Mas não, gente, você não entende que para Estados Unidos, isso também é questão de segurança nacional. Imagina que Estados Unidos depende o tempo todo de importações, que eles não produzem, às vezes, coisas básicas dos Estados Unidos. Imagina em momento de conflito, em momento de guerra. Imagina que agora a China fala, estamos brigando, a gente não vai exportar para vocês item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vocês precisam. Vocês entendem que isso é extremamente complicado para os Estados Unidos. E essa situação que chegou, o Donald Trump, ele quer corrigir isso. Agora vocês entendem o que significa o grande reset? Ele tem que mudar, e para isso, ele tem que mudar praticamente o mundo todo junto. Só para vocês entenderem como os chineses são malandros nessa parte, desde 1994, o governo chinês promoveu uma desvalorização da sua moeda do yuan, tornando seus produtos mais competitivos no mercado. Lembra que eu falei para você que no momento que você começa a exportar muito, sua moeda naturalmente valoriza, porque você está ficando mais rico, mas não. Os chineses, em vez de permitir a moeda deles valorizar, eles simplesmente começaram a acumular reservas cambiais. Eles foram de 200 bilhões nos anos 2000 para 4 trilhões de dólares em 2014, para vocês verem quanto dinheiro. Só que, por que outros países não usam a estratégia bem? Olha que inteligente, você desvaloriza. Não, você não entende. Quando você desvaloriza sua moeda, você ferra com sua população. Por quê? Porque se a sua moeda, imagina que o real, não precisa imaginar, é real. Quando o real está totalmente desvalorizado, a população é extremamente pobre, porque ela não pode comprar nada, simplesmente isso. E isso que acontece. O governo chinês é rico, as indústrias no chinês são extremamente ricos, tudo isso, mas o povo não aproveita toda essa riqueza que deveria entrar para o país. Entendam esse truque? Então, na verdade, o acordo Mar-a-Lago que os Estados Unidos quer fazer agora, que vai fazer o grande reset mundial, é simplesmente para corrigir essa realidade.
Então, como ele vai ser feito? Ele vai ser feito em várias etapas. A primeira, a adoção de tarifas. Você vê todo dia, eu vou taxar México, eu vou taxar Canadá, eu vou taxar Europa, eu vou taxar China, eu vou taxar... Tudo esse negócio, mesmo que está um pouquinho confuso e nem às vezes a gente entende o que o Donald Trump quer, às vezes acho que ele entende muito o que ele quer, mas o que acontece é que, na verdade, a ideia é assim, se você vai tarifar importações para Estados Unidos, simplesmente os produtos vão ficar mais caros, então não vai valer tanto a pena, talvez, importar e talvez vamos produzir nos Estados Unidos. Então a ideia é chamar indústrias de volta para Estados Unidos. Essa é a primeira parte que ele faz. Obviamente ele faz isso de uma maneira muito bagunçada, brigando com todo mundo, mas a ideia é isso. Se você tarifa as importações, vale mais a pena produzir no próprio país. Exatamente o que ele fez agora com 25% tarifando as indústrias automobilísticas. Talvez agora, para indústrias que estavam desativadas nos Estados Unidos, que falaram não vale a pena produzir um carro aqui, aí eles vão começar a pensar, não, vamos começar a voltar a produzir carros aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que ele está tentando é puxar um acordo monetário, para justamente para os países começar a vender ativos americanos, para começar a desvalorizar a moeda americana, porque, de novo, se a moeda americana vai desvalorizar, teoricamente, custa mais barato para comprar, para começar a exportar coisas dos Estados Unidos para o mundo, porque as coisas americanas vão se tornar, obviamente, mais baratas. Lembra desse equilíbrio. E, obviamente, a ideia principal, como eu falei para você, é reforçar a segurança nacional. Simplesmente depender menor de importação de produtos do mundo todo e transformar os Estados Unidos, aquele lema deles, transformar a América grande novamente, justamente ser independente e dependente menos de importações para a indústria americana. Agora, obviamente que o plano ficou claro. Agora, a execução dele é grande problema. Por quê? Porque você não faz essa execução, um plano global, sozinho, decidindo por você. E aí, obviamente, isso vai gerar o quê? Volatilidade no mercado, os países vão começar a brigar, tarifas, se você tarifa minhas coisas, vai começar a tarifar seus, aí começa a brigar entre os países. E quando tem briga, isso cria uma volatilidade gigante no mercado, simplesmente isso. Aí outros países começam a retaliar contra os Estados Unidos, e aí vocês já sabem, ou na verdade ninguém sabe onde termina. E obviamente isso começa a levar a deterioração em relações diplomáticas. Até um ponto que guerras tarifárias, só para você ver, é um dos motivos que guerras começam. Por quê? Porque se eu tenho uma indústria, se eu tenho um país que a vida toda exportava, e de repente você fala, não, vocês não podem exportar mais. Imagina, eu tenho milhões de trabalhadores nessa indústria e agora eu não posso, por exemplo, exportar meus produtos. Isso cria um colapso no meu país. E às vezes eu não vou aceitar isso de uma maneira tão pacífica. Entende o perigo que está acontecendo no mundo agora? E o impacto para o Brasil? Primeira coisa, nas exportações. Se o acordo vai resultar em uma guerra comercial, durante muito tempo, o Brasil pode ser afetado. Às vezes por bem, às vezes por mal. Isso pode ser queda, por exemplo, de demanda chinesa. Agora, os chineses se tornam mais pobres, por exemplo, entre aspas, aí eles vão reduzir a exportação deles, entendeu? Eles vão reduzir as exportações deles para os Estados Unidos. Isso pode impactar nossos agronegócios, empresas exportadoras brasileiras. Isso, obviamente, pode gerar inflação, juros. De novo, se houver desestabilização global, o Brasil vai enfrentar aumento de muitos produtos aqui no Brasil. E vocês sabem, quando começa a guerra, de tarifas, mesmo que talvez no futuro vai chegar por um novo acordo, um novo país, no começo nós vamos ter muita volatilidade que vai afetar todos nós. Então, esse acordo mar-lago que os Estados Unidos está tentando fazer para redefinir praticamente a economia global e industrializar novamente os Estados Unidos, se ele vai se tornar bem-sucedido, nós vamos ver agora, ele pode trazer vários benefícios para os Estados Unidos e reduzir essa desigualdade no comércio internacional, especialmente entre China e Estados Unidos, mas tem muitos riscos por isso. Por quê? Porque ninguém não vai querer abrir mão daquilo que ele fez, do dinheiro dele, da moeda dele, da exportação, da importação, tudo isso. Isso depende de relações entre países e você já está vendo que os países não vão aceitar tão fácil. E para o Brasil e para o resto do mundo, resta simplesmente acompanhar, sentar, comer pipoca e esperar que não vai respingar muito na gente essas brigas entre os grandes potências. E vamos ver como vai ser isso impactar no nosso nova ordem econômica. E para nossos investimentos, bem, lembra de uma coisa, a gente não consegue prever o futuro, nem consegue falar se o dólar vai valorizar ou desvalorizar, se é exportação ou importação. O que nós podemos, que eu sempre falo, carteira diversificada, onde você investe em ativos
renda fixa nacional, onde você investe em renda variável nacional e renda variável dolarizado, nessa porcentagem 33% em cada um deles. Nisso você vai aproveitar independente dos cenários. Se a inflação vai explodir, o juros vai explodir, você está posicionado. Se de repente o Brasil vai ser beneficiado, com isso a renda variável Brasil vai subir. E se o mundo vai beneficiado e Brasil não, você vai aproveitar os seus ativos dolarizados. Isso é a única forma para proteger seu dinheiro todos os anos. Espero que você gostou desse vídeo, que você entendeu realmente o que está acontecendo. Se gostou, curte, compartilha com outras pessoas e segue o canal se você ainda não segue.